Oi pessoal, nesse vídeo eu vou dar um update para vocês sobre a minha situação com coletores e falar um pouco sobre readaptação a coletor depois de ficar um tempo sem usar. Vocês sabem que eu estou um tempo sem usar coletor. No início do ano eu comecei a fazer um tratamento médico. Tem tudo explicando aqui nos vídeos da época. E a última vez que eu tinha usado o coletor tinha sido em março ou abril, eu não lembro. Eu fiz vídeo aqui também no canal falando sobre quando eu comecei a ter uma série de escapes muito incômodos. E eu tinha, na época, uma festa numa piscina pra ir. E aí eu precisei usar coletor, porque não tinha condição com aquele escape todo. E na época eu usei o Coruí Leve. Tem esse vídeo aqui no canal pra quem quiser dar uma olhada. Eu lembro que eu usei ele só nessa ocasião. Me incomodou um pouco, eu tive um pouco de dificuldade de colocar. E na época eu tive a impressão de que meu colo estava mais baixo do que ele era antes. Depois dessa ocasião, eu não usei mais coletor. E até que recentemente eu precisei usar novamente. E vocês estão vendo aqui o coletor que eu usei, ele tá na minha mão. É o Meluna Short M. E eu vou mostrar pra vocês 3 produtos que me salvaram aí nesse momento de dificuldade. Tudo começou um mês atrás, mais ou menos. Eu comecei a ter pequenos escapes que foram aumentando, até virar, assim, um mini período menstrual, com um fluxo mesmo descendo, como se fosse um fluxo leve, mas algo que me deixou até um pouco preocupada, porque eu tô tendo um pouco de dificuldade com esse tratamento, não tá saindo exatamente como a gente esperava, enfim, eu sem tempo de ir ao médico ver esse problema, e eu comecei a ter esses escapes que duraram bastante tempo, mais de 2 semanas. Eles foram ficando cada vez mais fortes e isso foi me preocupando. E eu tinha uma apresentação para fazer, vocês sabem que eu faço aula de dança, e eu tinha uma apresentação de dança para fazer. Nesse meio tempo, eu não sei se foi o estresse que causou esses escapes absurdos. E aí eu fiquei naquela, e agora o que eu faço? Eu não tenho condição de dançar com esses escapes, e aí eu recorri ao coletor novamente. Como na ocasião anterior que eu usei coletor, eu achei que o Coruí Leve tinha me incomodado um pouco, e que meu colo estava mais baixo, então dessa vez eu optei pelo Meluna Short, que é um coletor mais curto para colo muito baixo, fluxo leve, que era o que eu estava tendo, fluxo leve. E eu queria falar um pouco para vocês sobre como foi a minha readaptação com coletores. A primeira vez que eu coloquei o Meluna foi uns 2 dias mais ou menos antes da apresentação, quando eu realmente vi que os escapes não iam parar e eu não tinha outra alternativa. Eu imediatamente comecei a colocar o Meluna Short M. Primeira vez que eu coloquei, foi um pouco incômodo, principalmente na hora de tirar. E eu acho que essa experiência me fez entender melhor muitos de vocês que estão começando, são iniciantes, porque eu não senti incômodo a colocar nem tirar coletores há muitos anos. Eu comecei a usar coletores em 2014 ou 2015. E eu usei até o início de 2022 direto. Pra mim foi uma experiência bem estranha, porque esse é um coletor minúsculo. Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, eu usava coletores muito maiores do que esse, sem incômodo nenhum. E esse, um coletor minúsculo, começou a me dar incômodo. E eu comecei a ter dificuldade para tirar o vácuo dele, mesmo ele sendo um coletor muito pequenininho. Então eu continuei com a minha mesma técnica. Eu apoio um dedo aqui na haste dele, e com o outro eu vou apertando até o vácuo sair, depois eu puxo. Foi bem incômodo, eu demorei uns 2 dias para parar de sentir esse incômodo. No primeiro dia eu senti o Meluna Short dentro do meu corpo, o que é uma sensação muito estranha que eu não lembrava de já ter tido. Talvez eu tenha tido no início e esqueci. Às vezes alguns de vocês falam pra mim, eu tô sentindo o coletor, e eu falo, gente, não é possível, a gente não sente o coletor. E dessa vez eu senti. Então foi uma coisa que pra mim ficou muito claro que é uma característica de adaptação. O nosso corpo precisa mesmo de um tempo pra gente conseguir usar o coletor sem sentir nada.
Demorei uns 2 dias para conseguir não sentir o coletor mais dentro de mim, usar ele confortavelmente como eu usava antes, e também para não sentir incômodo nem dor ao remover o coletor. Eu sempre falo para vocês, quando a gente for remover, não deixar ele sair com a borda totalmente aberta, dá uma pinçadinha aqui assim na borda. Se você pinçar ela assim para baixo e não para dentro, o fluxo não vai transbordar e sair, tá? E 2 dias depois eu já estava usando o coletor como uma profissional de novo. Eu achei muito interessante esse período de readaptação. E outra coisa que eu achei interessante, o meu Luna Short, as primeiras vezes que eu estava colocando ele, realmente a haste estava ficando quase para fora. E eu pensando, gente, meu colo está muito baixo, o que aconteceu? E quando eu parei de usar ele, eu usei ele por mais ou menos uma semana. Eu acabei usando um tempo depois. Quando eu fiquei confortável com ele de novo, foi a mesma coisa que era antes. Coloca rapidinho, tira rapidinho, não sinto incômodo. Então eu acabei usando ele por mais ou menos uma semana, enquanto eu tive aí esse período de escapes. Eu fiz a minha apresentação com ele, dancei, não soltou o vácuo, foi perfeito. Eu não senti incômodo nenhum durante a dança. Então, realmente, o nosso corpo precisa de um tempo de adaptação, e no meu caso, um tempo de readaptação. Achei muito interessante. Eu usei ele, como eu disse, por mais ou menos uma semana. Foi muito legal, assim, ver o meu corpo se readaptando e ver o coletor voltando para a posição que ele ficava antes, indo mais para cima. No início, eu achava muito difícil posicionar ele. Eu não tive vazamentos, até porque o meu fluxo estava bem leve. Mas eu tive sim uma certa dificuldade de colocar o coletor na posição correta, que era uma coisa que eu já sabia onde era a posição correta. Eu via que ele não estava na mesma posição de antes, mas eu não conseguia direcionar ele para a posição correta no início. E no final da semana que eu estava usando ele, eu já estava conseguindo posicionar ele novamente no lugar certo. Então agora eu já estou achando que meu colo não está mais baixo, ele está na mesma posição. E eu é que não estava conseguindo posicionar o coletor corretamente, porque rolou para mim aí essa fase de adaptação. Como no meu caso foi uma readaptação, obviamente durou bem menos tempo do que a primeira adaptação. Minha primeira adaptação demorou quase 1 ano, e o tempo médio é de 3 a 4 ciclos. E dessa vez foram 2 dias de readaptação. Eu achei muito interessante o coletor se readaptando ao meu corpo, o meu corpo se readaptando ao coletor, e eu mesma adquirindo novamente a destreza manual para posicionar o coletor no lugar certo dele mesmo. Então eu achei muito interessante, e no final de tudo eu já estava sem incômodo nenhum e já amando meu coletor de novo. Então esse foi um dos produtos que me salvou aí durante esse período de grandes escapes. Agora os escapes pararam novamente. Eu só vou conseguir ir ao médico ver isso em janeiro. Então estamos aí sem saber o que aconteceu. Pode ter sido, eu passei realmente por um período de grande estresse, pode ter sido isso. E os 2 outros produtos foram produtos de outra marca, que é a Yuper. Eu voltei a usar o Yuper Clean, esse aqui é o meu Yuper Clean, que eu já usei muito, e ele, olha como rende. E ele tá aqui ainda. Eu usei o Yuper Clean o tempo todo. Eu fervi o coletor, obviamente, antes de usar, depois de usar, mas entre as trocas eu ficava lavando ele com o Yuper Clean, principalmente no banho. Cheguei até a levar para o trabalho alguns dias para lavar o meu coletor lá entre as trocas, para eu poder me sentir um pouco mais segura. E o Yuper Clean é maravilhoso. Ele é um sabonete líquido para higienização de produtos íntimos. Ele é cruelty free, 100% vegetal. Vem 120 ml, como eu disse para vocês, dura muito, ele não tem fragrância, nunca me deu irritação, nem nada. Então eu amo demais esse produto. E para ferver o meu coletor, eu também usei produto da Yuper, que foi a cápsula, que vocês já conhecem, a cápsula esterilizadora da Yuper. Eu colocava o meu coletor aqui, sempre com a borda para cima, e enchia de água, cobria o coletor todo de água, fecha a cápsula
ela é vazada aqui, para poder sair o vapor. E bota no micro-ondas 5 minutinhos. Essa cápsula é um dos esterilizadores mais práticos que eu tenho. Então, como eu tava muito sem tempo, eu ando numa correria absurda. Vocês com certeza já notaram que a minha presença, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, diminuiu um pouco. O Papo de Copinho, ele não é o meu trabalho principal. Eu tenho um emprego. E eu, agora esse fim de ano, eu tô trabalhando demais. Então eu tô, assim, uma correria absurda. Então eu preciso de quanto mais praticidade, melhor. E nesse momento, pra mim, o produto mais prático que eu tenho, até porque é muito fácil de lavar, mais fácil do que os copinhos sanfonados, foi a cápsula esterilizadora da Yooper. Então, esses foram os 3 produtos que me salvaram nesse momento de desespero, com escapes inesperados e muito fortes. O Meluna Short M, cápsula esterilizadora Yooper e o Yooper Clean, que é o sabonete também para higienização da Yooper. Vocês sabem, gente, que a gente tem uma parceria bem legal com a Yooper, que a parceria com a Yooper nossa é permanente por enquanto. Então você sempre tem cupom de desconto na loja oficial deles, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O cupom de desconto é Papo de Copinho, vai estar escrito aqui embaixo, e o site deles também vai estar escrito. O site da Meluna Brasil também vai estar escrito aqui. Recentemente nós tivemos uma parceria com eles também para Black Friday, mas já acabou essa parceria. Então fiquem de olho em futuras parcerias do Papo de Copinho com a Meluna Brasil. E eu sempre agradeço muito a Meluna Brasil e a Yooper, porque os produtos são maravilhosos e realmente dessa vez me salvou. E eu achei que seria muito interessante contar pra vocês como foi a minha readaptação aí com coletores. Atualmente eu não tô usando coletores, os meus escapes diminuíram muito, eles chegaram a parar. E agora tá muito pouco, assim, de forma que eu acho mais prático usar protetores diários e mini absorventes do que coletores. Mas, se eu precisar, eu fiquei muito feliz que o meu corpo se adaptou, assim, bem mais rápido do que eu esperava. E, no fim das contas, o meu amor pelos coletores só se concretizou ainda mais. É isso, gente. Até o próximo vídeo.